Antes de mais nada, eu quero declarar que eu fiz 27 anos de casado. Esperei 19 anos para aparecer a primeira bênção na minha casa. E eu quero declarar um amor até a eternidade. Porque ele vai se findar na eternidade, porque a Bíblia diz que lá seremos um só. Eu quero declarar o meu amor à minha filha Tainá e Giovana. Cadê elas? Tainá aqui, ó. Coisinha linda. Cadê a Giovana? Ali está. Duas filhas maravilhosas. Eu já estou amolando já também. Deus abençoe, eu amo de paixão por meus filhos. Viu? Que vocês cresçam, não tem outra palavra. Glória a Deus. Todo dia eu te amo, beijo. E amém. Olhe para cá, por favor. Tua casa está bonita, viu? Levante e fique de pé, os jovens e adolescentes. Fique de pé. Todos. Jovens e adolescentes. Todos. Todos. Fique de pé. Oxi. Irmãos, os jovens e adolescentes. Estão se apresentando. Pai, adolescente também lá atrás? Jovens e adolescentes. Que bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito lindo. Maravilhoso. Gostei. Deus abençoe. Fique de pé agora os pais. Todos os pais. Os pais. Muito bom. Está balanceado. Sente-se. Sente, por favor. Agora, meus queridos, deixa eu falar algo para vocês. Já começou o culto. Tá bom? Amém? Senão eu não vou pregar. Esperar uns 2 minutos para eles botar os papos aqui, depois a gente começa. Muito obrigado. Obrigado. Irmãos, amém? Amém. Queridos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos proporcionado essa oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez aqui juntos. Eu vi realmente que a vista dos outros trabalhos cresceu. Eu parabenizo também a igreja. Agradecimento a Deus. Quero agradecer a minha esposa, a irmã Elô. Elas fica de pé aí, minha esposa. A irmã Elô, ó, que coisa maravilhosa. Você observa o vestimento da minha esposa e das minhas filhas? Eu acho lindo. Olha lá, tudo igualzinho. Coisa linda. É ela que fabrica esses prêmios, assim, tá bonito. Acho bom. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a minha companheira. No segundo seminário eu não pude estar presente por causa da nossa filha mais velha, que vai fazer 84 anos. Agora dia 4 de setembro. Dia 10 é o meu. Ninguém falou nada. Tudo bem. É por isso que eu falo, puxa amigo. E agradecer a irmã Cássia pelo convite, pela confiança, ao seu esposo, nosso amigo, pastor Ágadas, também agradecer o coração e dizer que não só a irmã Cássia, mas o casal é um incentivo para a nossa juventude, nossos adolescentes. Esse trabalho é um trabalho muito rico. Tão rico que a senhora já mandou para frente. Já estamos agendados para o dia 23, vai ser lá no setor 15, também já uma palestra. E Deus vai nos dar a honra de estar lá também. Quero agradecer ao pastor Laís, agora essa gestão aqui, o pastor Laís, agradecendo para ele, a irmã Vaninha, né? Irmã Vaninha, como chama sua família, o pastor Laís, que é um grande amigo. Muito obrigado.
Deus abençoe fortemente. Queridos, eu sei que o pastor aí está aqui, eu posso, mas assim, eu estou ouvindo muita conversa. E assim, eu sei que é pais e filhos, foi presentes, né? Eu não ganhei nada, mas tudo bem. Mas nós estamos no culto. Eu queria trazer uma palavra à igreja, porque eu gostaria que os irmãos olhassem para cá. Amém? Amém? Então, nós não vamos conversar, não sei, glória a Deus e aleluia. Senão, então não fica espiritual. E eu gosto muito de quando eu dou uma palestra, eu não gosto de um culto muito monótono. Às vezes, eu louvo a Deus, às vezes a pessoa vai, explica, tudo certo, mas eu gosto muito que o Espírito Santo esteja presente e que ele caminhe no meio da gente, fale nos corações. Isso é importante. Abra sua Bíblia, sentado mesmo como estão. Pode ficar sentado. Não é costume, mas pode ficar sentado, que já foi lida a palavra. Pode ficar sentado, se quiser. Pode. Capítulo de número 16 de 1 Samuel, e o versículo de número 13. Os irmãos não estranhem a mensagem, talvez o ensinamento, por esta palavra, mas essa palavra ela tem um conteúdo muito grande para nós. Capítulo de número 16, versículo de número 13 diz: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vou só até aqui, se apoderou de Davi. Vamos responder todos juntos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Todos juntos? 1, 2, 3. Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém. Olhe para cá, por favor. Queridos, nós estamos diante de um texto muito rico. E o tema do nosso seminário é pais e filhos, ou a influência do pai na vida do filho. E hoje o tema inverteu. A influência do filho na vida do pai. Amém? Olhe para cá. Olhe para cá. Muito bem. Deus abençoe. Então, irmãos, o tema escolhido, a influência do filho na vida dos pais. E nós bem sabemos que existem muitos filhos que influenciam na vida dos pais. Tem crianças que se destacam no meio das famílias. Eu conheço pessoas que o filho aceitou Jesus, foi para a igreja, na escola dominical, e através da vida dele, ele aceitou Jesus, e através da vida dele, a família toda se rendeu aos pés do Senhor. Então isso é uma influência. Isso já é uma influência de um filho na vida dos pais. Conheço muitos filhos conheço muitos pais que através do filho ele deixou de ser um alcoólatra e passou a ser crente. Então isso, irmãos, é notório no meio da sociedade. Na vida de Davi, a história conta que essa influência também na vida da família. Davi. Quem era Davi? A Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelhas. Nós não vamos nos aprofundar muito na história de Davi, mas para entender melhor, Davi sempre estava ocupado com as coisas do seu pai. A Bíblia diz que Davi, ele tinha algumas características. Ele era ruivo, de gentil aspecto.
Na família de Jessé, está dando microfonia. No Oriente Médio, irmãos, todas as pessoas na Palestina, eles são de cor escura, são queimados no sol. Nasceu na casa de Jessé alguém diferenciado, ruivo. A Bíblia diz que ele era bonito, ruivo de gentil aspecto. Ele era um branco, como se diz lá na Bahia, meio sarmento, não é? Ruivo, ele tinha um pouco de sarna, mas ele era de gentil aspecto. Agora veja, irmãos, que nós entendemos aqui que Davi era diferente. Davi não era igual aos outros irmãos. Davi era diferente de todos os irmãos. Mas quando nós lemos a história de Davi, Davi também não estava na fileira dos irmãos que estavam na guerra, mas ele estava por detrás, apacentando ovelhas, cuidando das coisas do seu pai. Agora veja, irmãos, que Deus, por meio de Samuel, vai à casa de Jessé buscar alguém para ser rei em Israel. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele encontra a família de Jessé. Escuta bem com atenção. Ele encontra a família de Jessé. E dentro da família de Jessé, quando Samuel entra na cidade, diz a história que quando o profeta ia numa cidade, alguém temia. Quando ele entrava, foi tanto que o texto vai dizer, quando ele entrou na cidade, alguém disse assim: o que aconteceu? Quem pecou? O que fez que você veio fazer aqui? Porque todo mundo temia, mas Jessé disse, Samuel disse: eu vou a Jessé e vou sacrificar. Deus incumbiu Samuel de ir à casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, Deus disse a Samuel: só de lá da casa de Jessé eu vou escolher alguém que vai reinar sobre Israel. Glória a Deus. Talvez essa noite, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre a indiferença. A indiferença que pode surpreender a muitos. Existe, só para nós já entender um pouquinho, existem certas pessoas que ele sempre quer apresentar, às vezes, os de melhor, ou os melhores. É claro, se for com a guerra, só vai os melhores, aqueles que sabem manejar bem. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé aproveitou a oportunidade, e Samuel disse: eu vim aqui hoje escolher um rei. Ele disse: é hoje. E agora a Bíblia diz que ele começa a passar os seus filhos perante Samuel. Traz alguns filhos, apresenta homens grandes, bonitos. A Bíblia diz que era de encher os olhos, porque eram homens grandes, bonitos, vistosos, tinham uma fisionomia de rei, porque todo rei teria que ser um rei grande que se destacasse no meio do povo, sobressaísse. A Bíblia diz que Saul era um que se destacava no meio do povo pela sua altura. E Jessé, quando viu aquela situação, disse: olha, eu tenho aqui 3 dos melhores. E passa aqueles 3 homens na frente de Samuel. Não que Samuel não tinha visão, mas quando ele olhou, ele disse: esses aqui realmente têm característica de rei. E aí ele pega, a Bíblia declara que uns falam que é vaso, outros falam chifre. Pega um chifre de azeite e Deus disse assim: peraí, espera um pouco. Você está muito apressado, Samuel. Porque eu não vejo. Olha, preste bem atenção, olha para cá. Eu não vejo como vê o homem.
Mas eu vejo aonde? O coração. Aleluia. Então, irmão, entendemos aqui que não existe aparência para Deus. Não existe tamanho para Deus. Existe um coração. Existe um coração. Para os pais e filhos que estão aqui, às vezes isso pode acontecer no meio da família. Quando nós olhamos no panorâmico do nosso olhar, nós vemos que alguém se destaca mais do que o outro. E no seu olhar, humanamente falando, você fala, fulano vai mais além do que fulano, porque é do seu olhar técnico. Mas o olhar de Deus, irmão, não é desse jeito. Verdade. O olhar de Deus não funciona desse jeito. O olhar de Deus é diferente. Às vezes você olha e diz assim, esse aqui não vai muito além. E Jessé disse assim, olha, já que é ruivo. Porque, irmão, a Bíblia só vai declarar, eu acho que só Davi como um diferente, ruivo. Porque não nasceria um ruivo no meio do povo da Palestina. Mesmo se ele nascesse, teria que ser queimado do sol. E Davi não poderia ser queimado porque ele já era quase um albino. Ele era diferente. Ele era diferente. Então quando Jessé chega, quando Samuel chega, Jessé diz aqui, eu tenho os melhores. Estudados, homens de guerra, sabe conduzir uma espada. Coloca na frente de Jessé, Jessé olha e diz assim, não. Deus olha e diz, olha Jessé, esses aqui eu já rejeitei, esses aqui não servem. Entre parênteses, naquele momento, talvez ele disse, esse aqui é que nem o Saul que está no reinado, mas eu já estou rejeitando o Saul. E aí Deus vai mais a fundo e diz assim, eu só vou sentar aqui quando trazer todo mundo. Diz, falta alguém? Falta. Quem? O menor. Talvez você não esteja entendendo aqui, mas você vai entender. É menor. Nós temos que ter um olhar, irmão, de pai para filho, um olhar diferente. Lá em casa, o meu pai olhava para os 17, e depois já na minha adolescência, na minha criança já entendendo, tinha cerca de 14. E ele sempre dizia, esse não vai dar em nada. Eu sempre gosto de contar isso. Porque às vezes nós olhamos para um lado, vemos assim, olhamos assim, esse aqui, ele dorme demais, ele acorda tarde, ele é ruim para ler, ele vai para a escola, dá tanto trabalho. Não. Meu pai olhava assim, esse aqui vai se tornar um ninguém. E os pais antigamente gostavam de já ir profetizando ruína. É um preguiçoso, um malandro, e vai. Então pega Davi e diz assim, ó Davi, já que você é pequeno, ruivo, não tem muito, né, não é formoso, não é grande, vai lá para acertar as ovelhas. Mas o olhar do pai, irmãos, é talvez apresentar aquele que se destaca. Tem pai assim? Tem pai assim, irmão? Quem falou que tem? Tem. E muitos. Eu espero que não tenha no meio de nós aqui. Pais que olham os filhos e dizem assim, não, esse vai longe, esse vai ser doutor. Eles, e eu, papai? Tu, menino, tu vai ficar aí, vai casar, vai ficar por aqui mesmo. Tudo. Não é? Tem pai desse jeito. Mas eu quero pregar hoje aqui à noite, estou com muita propriedade aqui para pregar, dizendo assim, para muitos filhos que estão aqui, que talvez pode até estar virando, porque, irmão, eu acho interessante, isso aqui, irmão, é trabalho mesmo. Eu não gosto de pregar para quem não veio, eu gosto de pregar para quem veio.
E se Deus te usar nessa noite, nessa palavra, é para você. Então não jogue fora não, coma sozinho. Se não der tempo de engolir, bebe um copo de água. Aí você vai engolir. Nós temos que aprender a olhar com um olhar espiritual. Quando Samuel pergunta, e aí, tem mais alguém? Eu queria até estar lá, pastor, para ver a cara de Jessé dizendo, olha, porque é a cara daquele que diz assim, não, olha, eu não queria falar, não, aqui tem 7, aí falta um, e qual é o outro? Eu disse, não, é o Davi. É o Davi. E onde é que está Davi? Eu disse, ele está lá cuidando das ovelhas. Mas eu quero com muita propriedade dizer que é dos Davi que Jesus gosta. Deixa eu falar outra verdade aqui também. É dos ruivos que Jesus gosta. Porque a Bíblia diz assim, que ele pega as coisas desprezíveis, não é? Ele pega as escórias e faz deles cidadãos, homens, mulheres. Então nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas olham e começam a subjugar. Alguém pode, mas fulano não. Não, querido, estamos no meio evangélico, estamos no meio onde quem manda é o Senhor. E a visão aqui é de Deus. Ele olha e diz assim, não. E uma coisa que Deus não gosta, irmão, é de gente que se aparece. Você pode olhar. Gente que chega primeiro e já. Deus gosta daquele que tem compromisso. Então eu quero falar para os adolescentes aqui, ó, se você estiver lá no campo, escuta bem, eu não sei o que vai acontecer até o final, mas eu penso que vai acontecer algo muito glorioso. Se você estiver lá no campo, foi mandado por alguém, entende o que eu estou dizendo no lado espiritual? E que alguém olha de cima para baixo e diz assim, aquele ali nada. Eu acho que fulano vai ser isso, fulano vai ser aquilo, mas fulano e fulana. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus hoje vai lá na casa de Jessé. Vai ou não vai? Deixa eu profetizar nessa palavra. Para ver se você entende o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando grego, não sei falar aramaico, tá? Não sei falar inglês, estou falando português e muito raso. Mas Deus vai lá na casa de Jessé hoje. Aleluia! Deus vai lá na casa de Jessé. Deixa eu falar de novo para você entender. Deus vai visitar a sua casa hoje. Deixa eu já profetizar nessa palavra aqui, porque domingo eu estava orando desde as 3 da tarde. Eu gosto de chegar cedo para a igreja para orar, e Deus me deu essa palavra, disse a palavra para você pregar terça-feira. Eu falei, meu Deus. Deus vai visitar a casa de Jessé hoje. Vou falar outra palavra aqui que Deus colocou no meu coração desde domingo. A indiferença tem que se acabar. Glória a Deus! Lucas, é muito forte esse poder, está registrado, está registrado. A indiferença, irmão, tem que acabar. Porque aquele que você acha que não vai dar jeito é o que vai influenciar a sua família. Porque o texto que eu li diz que quando Samuel chega na casa de Jessé e manda buscar Davi, quando Davi entra, Deus disse, olha, irmão, quem apontou aqui não foi Jessé. Jessé às vezes trouxe uma característica diferente, disse,
as pessoas para baixo, né? É tão gostoso quando você está no trabalho e alguém fala, vai rapaz, vai dar certo. Né? Aquele pensamento positivo, às vezes você tem que mas isso só porque ele falou isso vai dar certo mesmo. É aquele filho que você acha, não papai, não vai dar certo minha filha, vai dar certo. Às vezes está precisando, né? A influência do pai, às vezes nessa hora do filho. Porque esse menino, ele vai ser o herói. Eu vou até adiantar isso aqui, porque eu sou perder. Só você vai se orgulhar de ouvir falar dele. Talvez você vai ter que enfiar a carapuça, não vai passar tanta vergonha, porque a humildade dele diz, não, meu pai, tudo bem, eu entendo. Porque ele sabe. E por que ele não foi para a guerra? Por quê? Porque ele é ruivo. Ele é quase albino, ele já era uma pessoa já partindo para o branco. Não tem ninguém dessa qualidade no meio da Palestina. Talvez o que dá a entender é que ele dizia assim, olha, se ele for para a guerra, os próprios soldados vão querer rejeitar ele, mas isso é conversa. Porque quando Deus determina usar, fazer, irmão, não tem tamanho. Se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é verde, seja lá quem for, Deus usa. Quando a Bíblia diz que Samuel pega o vaso e que derrama, eu acho isso aqui muito forte, irmão. Quando ele derrama o chifre, usava-se um chifre de carneiro, e não era aquela unção que a gente faz, olha, né, que molha a testa da pessoa. Eu vi até uns irmãos um dia, eu achei aquilo engraçado, eles choram de óleo, ferrou na outra, e tem uma risada no cabelo da irmã, assim, rapaz. Eu acho que a irmã foi curada também, porque eu olhei assim, ah, mas esse cara pelou meu cabelo. E tem um óleo gostoso que a gente compra lá na CPAD, cheiroso, né? Mas tem uns que às vezes ficam muito tempo, vence, às vezes o obreiro não cheira a cabelo e embraxou o cabelo da irmã. Aí depois eu acho que eu fiquei olhando para a irmã, ela fez uma cara feia assim, olhando um pouco. Só para distrair um pouquinho. Mas naquele momento, irmão, o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi. Foi por vontade que derramou, o óleo escorreu. Deus vai começar a levantar Davi nessa geração, aquele que ninguém, irmão, espera. Pastor, deixa eu profetizar aqui nessa noite, eu estou cheio de Deus para dizer isso. Deus vai levantar Davi no meio da malhada e vai encher o óleo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai influenciar, irmão, os outros garotos, ele vai influenciar a igreja, vai influenciar a família. Aquele pai também que está bem capengando, tem pai que anda capengando. Né? Tem pai que só misericórdia, ora, não ora, não vai para a igreja. Aí o filho, bom pai, hoje é culto das crianças. Ele não vai de jeito nenhum, irmão. Mas o filho está lá influenciando. Isso é influência. Ele não gosta de culto de doutrina, principalmente quando é o pastor que quer levar a igreja para o céu e arrocha mesmo. Porque, irmão, quanto mais é que nem caldo de cano. Caldo de cano se passa uma vez, irmão, não é gostoso. Gostoso é você dobrar ela e passar de novo. Aí você põe força. Rapaz, aquilo é dobrado, dá uma força, medonha. Aí você diz, agora eu vou ver meu caldo mesmo. Mas o filho fala, papai, vamos. Quando Samuel derrama o chifre cheio de azeite, que Davi toma aquele azeite, aí diz que, eu gosto dessa palavra, eu chamo, o Espírito do Senhor se apoderou
Essa palavra é muito pesada. Vamos junto. O Espírito do Senhor se apoderou de mim. Salve os adolescentes. Deixa eu dar uma palavra aqui para os adolescentes. Ó, você que está achando que Deus não vai usar mais, que você não vai crescer, porque você é assim, porque você tem uma deficiência. Não. No reino não tem deficiência nenhuma. Jesus bota tudo perfeito. Tenha certeza disso. Uma palavra profética para você. Você que está dizendo, não, é porque eu sou assim, eu sou assado. Fulano lá em casa se destaca mais. Não, aqui hoje não. Aqui hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Samuel está visitando a casa de Jessé. Deixa eu falar de novo. Samuel está visitando a casa de Jessé. Se você quiser receber azeite do Senhor para ser próspero, então levante a sua mão, porque Samuel está descendo a casa de Jessé e vai visitar a sua vida. São os adolescentes, são os jovens adolescentes. Você vai dizer sobre mim. E vamos 1, 2, 3, e o Espírito do Senhor se apoderou sobre mim. Você não falou. Eu não ouvi. Você não quer vencer? Quer ou não quer? A indiferença. Quer vencer a indiferença? Então peraí, pai, não se vence. Se não tiver o Espírito, eu vou chegar lá. Você chegar lá dele. Você está pensando que eu vou chegar no final lá, você vai entender porque eu estou dizendo isso, pai. Diga com muita propriedade. E o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Agora sabe você, vai. O Espírito do Senhor se apoderou de mim. Aí você também? Agora Samuel derrama o azeite. O Espírito de Deus se apodera da vida de Davi. E Davi foi para onde? Uai, Davi não era rei? Não foi consagrado rei? Davi não teria que ir para o trono? Não foi. Não foi para o trono. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Talvez você vai ser ungido. Talvez você vai ser chamado. Talvez você vai ser escolhido. Talvez você vai ser tudo isso. E ainda não é tempo. Davi vai lá para a maiada novamente, já com a cabeça toda suja de óleo, toda cheia de óleo, e ele já estava cheio de Deus, agora ele está cheio de Deus, cheio da unção, e agora o reinado de Davi não sobe para a cabeça. Samuel volta a Ramá, a guerra está travada lá, os irmãos dele vão para a guerra. Certo dia, Jessé manda Davi ir lá ver como é que estão os irmãos da guerra. Mas muito antes, irmãos, observe, muito antes, você vai ler o texto dos 3 capítulos de 1 Samuel 16, 17, 18, você vai ver que quando Davi recebe o Espírito de Deus, o Espírito sai de onde? Saiu de Saul. Saul agora está sem o Espírito de Deus. E agora quem tem o Espírito de Deus é Davi. Saul agora é atormentado pelo Espírito maligno da parte de Deus. Ou seja, enviado de Deus. Tem muito que diz que esse Espírito é de Deus. Não. Da parte. Agora vamos descobrir quem é Davi. Certo dia, o espírito maligno pega Saul, porque quem não tem Deus tem um espírito ruim. Saul saiu da presença de Deus, o espírito maligno pega ele. Chega um homem e diz assim: olha, rei Saul, por que não busca alguém que saiba
manusear bem o instrumento para tocar para o senhor ficar bom? Ele disse que ele disse, eu conheço um jovem. Eu conheço um moço que está lá na casa de Jessé, filho de Jessé. Quem é ele? Davi. Ele é sisudo em palavras, toca bem. E o mais importante, fala mais alto para você. Glória a Deus. Ó, quem não dava nada por Davi. Glória a Deus. Olha quem dizia que Davi não era nada, agora alguém já diz assim, não, eu conheço alguém. Ele pode ser burro, pode ser o que for, mas Deus é com ele. Glória a Deus. Davi sai do anonimato. Manda chamar Davi, porque Davi é ungido rei. Volta para a malhada. O compromisso que ele tinha com o pai. Mas agora alguém já se destaca dizendo, eu sei um camarada que sabe tocar uma harpa, ó, muito bom. E o Espírito do Senhor é sobre ele, Deus é na vida dele. Manda chamar ele. Quando chega Davi, Davi chega da sala atormentada. O Espírito sai. A Bíblia diz que Davi volta para a casa do mundo. Se fosse aquele desesperado, disse assim, ó, velho, teu dia está acabando, viu? Velho. Tem adolescente desesperado aqui? Tem? É tão bom quando Deus te apresenta. Aí Davi volta para casa. Aí no outro dia, Jessé diz assim, vai ver como é que estão seus irmãos. Davi volta. Chega lá e ele encontra quem? Os seus irmãos. Diante do povo de Israel. Do outro lado os filisteus. E os filisteus em contrapartida gritando, falando, amedrontando o povo de Deus. E Davi fica observando. Não vai dar tempo, o texto diz que Davi disse assim para os moços, disse, quem é esse moço que está gritando isso? Não, parece que ninguém aguenta com ele não. Ele está há dias, nós já estamos aqui há dias, aqui pelejando com esse homem aí e tal. Ele disse, rapaz, eu vou se deixar, eu vou lá e luto com ele. Aleluia. Os irmãos de Davi disseram assim, o que tu veio fazer aqui, rapaz? Não, eu vim trazer comida aí, por que tu está se metendo na guerra? Aqui não é chamado. Você é Davi, rapaz, tem que pastorear as ovelhas. Ele disse, com quem é que tu deixou as ovelhas? Não, eu deixei lá com um outro criado lá. Ele disse, não, volte e vá apacentar as ovelhas, porque isso aqui é para homem. Isso aqui é para quem sabe manejar espada. Isso aqui é para quem tem, ó, né? Eu não estava lá, mas eu não fico pensando assim, né? Isso aqui é para quem tem peitoral, rapaz. Altura, ó, você, ó a sua cor. Alguém corre na vida de Saul e disse assim, Saul, tem um rapazinho aí. Quem é? Ele disse, aquele que tocou a arma para o senhor. Ele disse que tem coragem de enfrentar o Golias. Traga ele aqui. E aí, você não tem coragem de enfrentar o Golias? Tem. Isso é verdade, isso é verdade. Quer saber o meu currículo? Chegou a hora, viu? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de Davi dizer, vou mostrar agora para o senhor o meu currículo. Sabe quem é eu? Davi. Aí escute. Ele disse, eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso e um leão, e eles vieram e pegaram a ovelha, eu fui lá e tomei a ovelha, mas rasguei ele, destrinchei tudo, matei tudo. Mas quem mata um urso, um leão, e desse jeito? Ele disse, tem mais, rapaz, e esse
galo aí, isso é palavra minha. Eu vou lá e oro no pescoço dele. Aleluia. Ele disse, tudo tá bom, já que nós estamos aqui pelejando contra esse homem, porque ele está dizendo, não tem porventura um homem para lutar comigo, para vir aqui fazer a defesa, se eu ferir, você serve, se eu... Davi disse, eu vou. Saul olhou para Davi, Saul era grande, olhou para Davi e disse assim, vista a minha armadura. Porque não tem como alguém ir para a guerra, irmão, se não tiver armadura. É desculpa em Efésios, né, em Efésios 6, né? Que diz que a armadura é capacete, couraça, escudo, espada. Mas Paulo estava falando no espiritual. Aí o rei disse, não, olha o seguinte, pega a minha armadura aqui, porque já não está mais vestindo mais, né? Pega aqui e coloca em Davi. Coloca a armadura de Saul em Davi, é desproporcional. Quando Davi se veste da armadura de Saul, que ele começa a andar, está no texto. Ele diz assim, eu não consigo andar com esse negócio. Tira. Porque a hora agora é de Davi. Tira a armadura. Saul estava pensando no físico, no material, e Davi estava dizendo, isso aqui é engano, eu vou de luta. Porque Deus vai comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos de Davi olharam e disseram assim, o que é que tu está fazendo aqui, rapaz? Tu é persuasivo. Está escrito no texto. Tu não é gente que pode confiar, não. Volta para o teu lugar. Ele disse, não. É porque vocês não sabem. Eu tenho o Espírito do Senhor. Está sobre. Olha a visão do anonimato. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho? Você levanta. O pai de Davi pega Samar, Eliabe e outro, Abinadab. Os outros não falam não, né? Esses três mandam para a guerra e tal. Aí quando Jessé chega, quando Samuel chega, só meus três filhos aqui, não passou nem os outros, porque o texto diz que passou os outros, só passou três, porque eram os mais fortes. Pode ter dizer aqui. Mas a aparência às vezes engana. A aparência às vezes engana. Aí esquece de Davi. Agora veja, Davi vai lá e chega lá e diz, agora eu vou mostrar para vocês, escute bem com atenção, a diferença. A diferença entre a guerra espiritual e a guerra material. Volta um pouquinho lá para Jessé. Eu não sei, mas alguém pode ter corrido, pensamento corrido lá, Jessé, teu filho, ó, está lá, diz que vai lutar com um homem de quase 3 metros de altura, 6 cômodos, cerca de 45 centímetros, como ali o pastor Aires é grandão, deve dar 50. E a Bíblia diz que era 6 cômodos no palmo. Então, para quem tem 50, 3 metros e 20, para quem tem 45 braços e tudo, 3 metros, tá bom. Disse, olha, corre lá, vai lá ver o teu filho. Quem é? O Ruivo. Não me diga, o Ruivo. Glória. Aleluia. Ô, glória. Você não está entendendo? É aquele que você acha assim, talvez, você vê assim, se esse menino não vai muito tempo, não. Alguém vai dizer assim, rapaz, ele se destacou, vai lá ver para tu ver. A nota dele agora é 10. Ele passou no vestibular. Você vai começar a dizer assim, rapaz, eu tenho que mudar, né? Aí quando alguém chega e diz, rapaz, corre lá que Davi, ó. Pensamento meu, né? Jessé disse, não tem que Davi está fazendo, eu não mandei ele lá levar comida, ainda levar um queijinho lá para o capitão de mil, lá leva um queijinho para ele.
para dar o pessoal lá. Ele disse assim, mas ele se meteu lá no encrenca lá. Ele disse que vai lutar com um homem de 3 metros de altura. Eu acredito que Jessé disse assim, aquele menino, eu não disse para aquele menino, meu Deus, disse aquele menino, mas o Espírito do Senhor se apoderou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é a diferença, irmãos? É o Espírito de Deus. Aleluia. Verdade. A diferença e a referência na vida do adolescente e do jovem é ter o Espírito de Deus sobre a vida dele. Aí ele estava lá. Quem em sã consciência, irmão, que não tem intimidade com Deus, conseguiria lutar com um homem de 3 metros de altura? Eu só quero dizer uma coisa mais aqui para vocês, aqui, adolescentes, dizendo que Deus conta contigo. Deixa eu falar uma palavra profética para você aqui, adolescente de Jacó. Talvez até mesmo os irmãos, o inimigo, os irmãos, o vizinho, o parente, o colega, diga assim, olha, você não tem característica. Você não tem boa formação. O seu perfil não encaixa, né, no currículo. Mas deixa eu falar uma coisa para você se encher de Deus. Se alguém disser isso para você, você fala assim, mas eu tenho uma coisa que tu não tem. E o que é que você pensa? Eu tenho o Espírito de Deus. Glória a Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Aí ele disse, olha, você não vai conseguir. Ele disse, vocês não sabem de nada. Eu tenho o Espírito de Deus. Sabe o que Davi faz? Vai lá no riacho, pega algumas pedrinhas. Não está no texto, mas em imaginação. Jessé, quem sabe, desespera de lá e começa a orar. Diz, mas Deus guarda meu filho, porque meu filho é um pastorzinho lá da congregação, lá da roça, né? É aquele que cuida do meu rebanho e não é com você, e na frente daquele Golias, o homem é grande, vai matar ele, vai acabar com ele. Mas ele esqueceu, irmãos, ele esqueceu que Deus visitou a casa de Jessé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus mandou o profeta ir na casa de Jessé. Deus escolheu a Davi. Jessé não estava entendendo, mas Deus a escolheu a Davi. Davi disse, Jessé disse agora. E Davi diz, quem é esse circunciso que afronta o Deus vivo? E ele vai lá no riacho, busca 5 pedras, que alguns pregadores disseram que aqueles 5 pedras representavam o nome de Jesus. Ó, eu falei, ele é forte. Isaías no capítulo 6, ele diz assim, que ele é maravilhoso, capítulo 6 de 9, né? Qual é o nome dele? Como é que é? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Qual foi a pedra que Davi usou? Oxi. E é. Mas acredito que foi com Deus forte. Glória a Deus. Para você que está frustrado, eu quero dizer que você tem o Espírito de Deus. Se você está achando incapaz, desce ao riacho, pegue 5 pedras e parta para o inimigo. Foi o que Davi fez. A loucura. A loucura. Alguém dizendo, eu quero é ver o que é que vai acontecer.
Eu quero é ver o que vai dar essa virada. Esse pastorzinho com a funda aí girando, não é? Desacreditado. Mas de repente o Deus forte montou em cima daquela pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A pedra não resolve nada, irmãos. A espada daquele homem pesava mais de 3 quilos ou mais. Uma pedrinha, diz o texto, diz a história, que na armadura de Golias havia uma aberturazinha, irmão. Ó, bem na testa. Ele estava todo vestido. Mas havia uma aberturinha aqui na testa, irmão. A Bíblia não declara que tamanho era a pedra que Davi pegou. Se era grande, Deus encolheu ela. Oxi. Se era pequena, o Deus forte montou em cima dela. Ele disse, agora eu que vou. Deixa eu profetizar aqui nessa noite, viu? Para nós terminar já. Ó. Não importa o tamanho que tu é, adolescente jovem, quem você é, o que você é, só basta ter o Espírito de Deus. Agora deixa eu te falar. Deixa eu te falar agora, ó. Olha para cá. Se você está girando, e alguém dizendo assim, eu quero é ver. Ou o exército que está aqui não consegue matar aquele homem. Eu quero é ver. Ei, continue girando. Continue girando. Porque na hora que você soltar a pedra, Deus vai direcionar essa pedra. Você está entendendo? Continue sonhando. Continue sonhando. Continue pelejando. Porque em breve, alguém vai olhar e dizer, realmente ele matou. Realmente ele venceu. Realmente ele é vencedor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é sobre a vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. A Cássia vai louvar a Deus. Mas aquele hino lá, irmã Cássia. Mas eu não tenho hora, irmão. Por isso que eu estou aqui meio perdido, irmão. Nem sei que hora é essa. Eu quero chamar os adolescentes aqui. Glória a Deus. O Caleb já veio primeiro. Eles são o primeiro a receber. Glória a Deus. Eu quero chamar os sonhadores e os que não estão sonhando. Eu sei que tem muitos adolescentes aqui que estão com medo de Golias. Algum Golias está aí. E não sabe como vencer. O Espírito do Senhor vai se apoderar sobre a sua vida. Glória a Deus. Alguém vai olhar para você e dizer assim, não acredito. Eu não acredito que aquele menino se tornou hoje. A diferença é o Espírito de Deus é sobre ele. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Crê ou não? Crê ou não? Vocês creem? Glória a Deus. Então, na sua imaginação, segura bem forte a funda. Tá? Segura bem forte a sua funda. Escolha
essa noite, que vai lhe dar um alvo. E você vai se encher de Deus e vai atirar. Você não entendeu? Algo extraordinário vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Você crê assim? Você crê assim? Você crê não? Você crê? Vem aqui. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Você vai acertar um alvo hoje. É só para você. Fica bem aqui, ó. Então você acerta um alvo hoje. É só para você. Deus está me dizendo que Ele vai te usar hoje e você vai acertar o seu alvo. A frustração vai sair. Aquilo que você vê e acha que não vai conseguir, Deus vai abrir portas. Deus vai abrir caminhos. Glória a Deus. E muitos vão ver do outro lado. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero que os pais estendam as mãos para cá e profetizem. Glória a Deus. Profetizem. O Espírito de Deus vai falar. Não tem Golias. Ó Deus. Não tem barreiras. Aleluia. Lava sério. Você vai influenciar esse mundo. Sim.
Senhor Deus e eterno Pai. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Jesus, pela Tua presença. Te louvamos por ter falado conosco. Te louvamos porque já sentimos o Teu Espírito operar em nosso meio. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Te louvamos porque temos visto o Teu mover, temos visto a Tua glória, temos sentido o Senhor operando no meio da Tua igreja, na vida dos pais, na vida dos filhos, da nossa juventude. E nós nessa hora te pedimos, Senhor, que esta palavra penetre em nossos corações, de forma que venhamos praticá-la, de forma que venhamos cumprir aquilo que aprendemos hoje, e o Teu nome ser exaltado no meio da Tua igreja, no meio da nossa juventude, no meio dos nossos lares, das nossas famílias, e venhamos contemplar o Senhor reinando, o Senhor trabalhando, famílias sendo alicerçadas pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor está fazendo isso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Amém? Glória a Deus. Deus falou